Fala macacada, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido num dos nossos vídeos anteriores, vocês devem lembrar, né? Quando eu recebi alguns painéis do Instituto de Estudos Evolutivos lá de Joanesburgo, na África, né? Vejam o link do vídeo aqui. Enfim, eu havia prometido fazer um novo vídeo com todos esses painéis que eu havia recebido. E aqui seguem eles, tá? Todos em ordem cronológica, do mais antigo para o mais atual. Bom, eu queria informar que neste vídeo eu estou fazendo num formato diferente. Estou fazendo na vertical porque os painéis são na vertical e também são enormes, ok? Desculpa aí se não der muito certo na sua visualização, mas daí é só reportar pra gente que a gente faz de novo, dessa vez na horizontal. Aqui não tem estresse, ok? Sei lá, vai que você quer usar como aula, como alguns colegas já me cobraram que eu fizesse logo esse vídeo para esse propósito, inclusive. Enfim, vamos ao top 19 dos hominídeos. Seria top 20, incluindo a nossa espécie. Mas neste vídeo, a gente não está aqui para falar de Homo sapiens, tá? Somente daquelas que não estão mais entre nós. Simbora com a gente! 19, com 7 milhões de anos, nós temos o Sahelanthropus tchadensis. Bom, o tchadensis é um dos mais antigos fósseis de hominídeos já encontrados. A sua descoberta foi anunciada na Nature em 2002 por uma equipe liderada por um paleontólogo francês. O Sahelanthropus tinha um cérebro pequeno, mas, segundo indícios, já era bípede e tinha uma pelvis e fêmur que apoiava essa ideia, né, de andar ereto. No top 18, com 6 milhões de anos, nós temos o Orrorin tugenensis. Os fósseis dessa espécie foram coletados nas colinas de Tugen, no Quênia. Daí vem o seu nome, né? Foram encontrados também ossos de pelo menos 5 indivíduos. Sua marcha também era semelhante à do Australopithecus afarensis, que é aquela espécie que carinhosamente chamamos ou apelidamos de Lucy, né? No top 17, com 5,7 milhões de anos, temos os Ardipithecus cadaba, encontrado em Aramis, na Etiópia, que é a mesma localidade onde encontraram o Ardipithecus ramidus. E disso ele foi chamado, inclusive, por algum tempo, como uma subespécie de ramidus, né? E que também eram bípedes. No top 16, com 4,4 milhões de anos, nós temos os Ardipithecus ramidus, encontrados em Aramis, no Médio Awash, na região da Etiópia. Também foram encontrados em uma localidade chamada Duma, em Gona, também na Etiópia. Ao contrário de Sahelanthropus e de Orrorin, o ramidus tem um tamanho de amostra grande, com mais de 110 espécimes, né? Essa espécie foi anunciada como uma espécie que é um tipo de mosaico de características primitivas e derivadas, incluindo um dedão opositor muito parecido com o dos chimpanzés. E, portanto, poderia também ter subido em árvores de forma efetiva como os nossos primos chimpanzés, apesar da sua postura ereta e de sua marcha bípede. No top 15, nós temos os Australopithecus anamensis, com 4,2 milhões de anos. Foi originalmente anunciada em 95 por uma equipe de pesquisadores lideradas pelo Dr. Mivig Leakey, baseado em fósseis de Kanapoi, no Quênia. O primeiro fóssil atribuído a essa espécie, no entanto, foi descoberto em 65 por Brian Patterson, da Universidade de Harvard. Kanapoi é o típico local para anamenses, sabe? E rendeu um número muito grande de espécimes, incluindo ossos de mandíbula, ossos de crânio, dentes e ossos de braços, pernas e mãos. A Anamensis também é considerada a espécie mais antiga do gênero Australopithecus, encontrado até hoje. E é conhecido como o primeiro Australopithecus, né? A Anamensis também foi encontrada em sítios mais jovens da Baía de Alia, no Quênia, 3,9 milhões de anos, e em sítios etíopes de Asa e Isse, 4,12 milhões de anos. Fegege também, 3,7 milhões de anos. Então, os fósseis de Kanapoi são os mais antigos e os sedimentos foram inicialmente datados radiometricamente entre 4,17 e 4,7 milhões de anos. Mas depois disso revisaram, sabe, para 4,19, 4,10 milhões de anos em 2008. Uma tíbia proximal recuperada de Kanapoi demonstrou características human-like, né, que são aquelas que são, consequentemente, associam a sua estrutura à bipedia. No top 14, nós temos os Australopithecus afarensis, que é do Plioceno, 3,6 milhões de anos atrás. Bom, o afarensis é um dos mais antigos das mais antigas e conhecidas espécies de Australopithecus, e consiste em um grande número de fósseis. Essa espécie foi anunciada em 78, após uma onda de descobertas na África Oriental,
nomeada em Adar, na Etiópia, e Laetoli, na Tanzânia. Possivelmente, o indivíduo mais famoso dessa espécie e mais conhecido é a Lucy, né? Que consiste no esqueleto facial de uma fêmea de Adar, na região de Afar, na Etiópia. Essa descoberta foi feita em 74 por um paleoantropólogo chamado Dr. Donald Johanson. Lucy está datada em 3,2 milhões de anos. O outro famoso membro dessa espécie é o DIK 1.1, ou Dika Child, conhecido como Celan, que foi descoberto em 2002 pelo paleoantropólogo etíope Dr. Zerenzai Alenzeged. O Australopithecus afarensis foi bípede e muitos pesquisadores têm associado a essa espécie as pegadas encontradas em Laetoli, na Tanzânia, né, que foram preservadas em cinzas vulcânicas ao sul de Olduvai, estudado por Lewis e Mary Laken em 1978. Bom, no top 13 nós temos os Australopithecus Barrel-Ghazali, com 3,6 milhões de anos. Foi descoberto em 95 por uma equipe de pesquisas conduzidas pelo paleontólogo francês Dr. Michel Brunet. Essa foi a primeira vez que um Australopithecus foi encontrado na África Central, em Chad, a 2.500 quilômetros a oeste do vale, né? O Dr. Michel Brunet também foi o descobridor do Sahelanthropus chadensis, tá? Lá em Tumai. Bom, de acordo com a datação radiométrica, baseada em berílio dessa vez, essa espécie viveu 3,6 milhões de anos atrás. Também estava geograficamente exposta após o Vale do Rio de Ghazal, perto da cidade de Korotoro do Sul, parte da região de Burkol-Eni, Tibeste, no Chad. Então essa espécie é conhecida a partir de muito poucos fragmentos fósseis, incluindo 2 mandíbulas fragmentadas e dentes isolados. O tipo de espécime apelidado Abel tem características semelhantes na dentição para o de Australopithecus afarensis. Isso levou alguns pesquisadores, inclusive, a propor que não é uma nova espécie, mas em vez disso, caíram dentro de um intervalo de variação de Australopithecus afarensis do leste da África. No top 12, nós temos os Australopithecus de Remeda, de 3,5 milhões de anos atrás. Os ossos de mandíbula fósseis desta espécie de primatas, né, foram encontrados em março de 2011 em um projeto paleontológico lá numa região da área de Afar, na Etiópia. Então esse sítio fica a 35 quilômetros ao norte de Adar, também na Etiópia, né, onde encontraram a Lucy, né, o Australopithecus afarensis. A descoberta foi feita por um paleontólogo etíope, né, e foi anunciado na Nature em 2015. Essa espécie foi datada entre 3,5 e 3,3 milhões de anos e sobrepõe-se à espécie da Lucy, né, que é de 3,6 a 2,9 milhões de anos, numa mesma área, né? Esta é uma contestação muito importante, uma vez que ela nos fornece provas de que espécies hominoides intimamente relacionadas ocuparam algum dia a mesma paisagem ao mesmo tempo há mais de 3 milhões de anos atrás, né? Pesquisadores até sugerem que os restos esqueléticos de afarensis sejam reexaminados a fim de se determinar se eles são ou não de fato de Remeda, né? E já que essa espécie difere de afarensis somente em sua dentição robusta, em sua dentição e na robusta mandíbula inferior que eles têm, né? Sugerindo, portanto, que as duas espécies tinham dietas apenas diferentes. No top 11, nós temos os Australopithecus africanos, né? Pleistoceno, 3,3 milhões de anos atrás. O primeiro espécime fóssil atribuído a essa espécie é uma criança, né, chamada de Taung. Foi descoberta em 1924 e descrita pelo professor Raymond Dart. Este fóssil foi extremamente importante, pois deslocou a busca por origens humanas para mais ao sul da África, né? Essa espécie foi nomeada de Australopithecus africanos e levaria a comunidade científica a uma demora de décadas, né, para aceitar ou constatar de fato como essa sendo a verdadeira evidência de uma origem africana, tá? Outro fóssil famoso é conhecido como Mr. Place, né, que foi descoberto em 1947. Foi originalmente atribuído a uma espécie conhecida por Pleistoceno transvaalensis, mas depois foi transferido para Australopithecus africanos também. Houveram resultados extensivos de crânios e outros estudos atribuídos a essa espécie. Embora essa espécie tivesse um pequeno crânio, eles eram caminhantes bípedes também. No top 10, nós temos os Australopithecus prometeus, né? Também no Pleistoceno, 3.670.000 anos atrás.
O local da caverna de Sterkfontein, também chamado de berço da humanidade, é lá que tem produzido alguns achados mais prolíficos de hominóides, inclusive dessa espécie. Alguns pesquisadores até propuseram que mais de uma espécie de Australopithecus estava presente em Sterkfontein, né? A exemplo do Australopithecus africanus e o Australopithecus prometheus, em que quase um esqueleto completo foi conhecido e designado como Littlefoot. Eu acho que vocês já devem ter ouvido alguma coisa a respeito. O nome da espécie Prometheus foi dado à primeira linhagem hominídea encontrada apenas com um pedaço de crânio, né, por Raymond Dart. E esse pé pequeno, né, que foi descoberto, muito engraçado, né, em 94, depois do professor Ron Clark ter encontrado um osso de pé bastante peculiar, ou ossos de pé bastante peculiares, enquanto fazia uma triagem em uma caixa de fósseis de animais. Então ele procurou Stephen Mutsomi e Molefe, né, que são dois finders fósseis, digamos assim, né, incrivelmente talentosos, para tentar encontrar o resto desse esqueleto. Então foram feitas análises nessa espécie por aproximadamente 20 anos, para enfim revelá-la ao público em 2017. No top 9, nós temos os Australopithecus sediba, né, que é do Pleistoceno também, 1.977.000 anos atrás. O primeiro espécime fóssil foi uma clavícula, ou um osso de colar, né, do Australopithecus sediba, que foi encontrado em 2008 por Berger, né, por Matthew Berger, na verdade, que é o filho de 9 anos do paleontólogo Dr. Lee Berger, que inclusive é o cara que me mandou esses pôsteres, tá? Num sítio conhecido como Malapa, no berço da humanidade. A nova espécie foi nomeada em 2010 e hoje há 2 esqueletos parciais de sediba, um macho juvenil chamado de MH1 e uma fêmea adulta chamada de MH2. Bom, o esqueleto dessa espécie é muitas vezes descrita como um mosaico, um tanto quanto primitivo e de características derivadas modernas, né? Características derivadas modernas, presentes em sua morfologia. A combinação desses recursos foram interpretados como mostrando a transição de um corpo adaptado tanto à vida nas árvores, que é extremamente adaptado, e à vida ao bipedalismo terrestre exclusivo, né? Então, sediba, como é datado em 1 milhão de anos atrás, sobrepõe-se com o aparecimento do Homo precoce, que é o Homo habilis, também na África Oriental. Alguns pesquisadores têm proposto que sediba é um ancestral direto, inclusive, do gênero Homo. No top 8, nós temos os Paranthropus etiópicos, né, no Pleistoceno, 2,5 milhões de anos atrás, né? Então, Paranthropus etiópicos foi nomeado em 67 após a descoberta de um espécime chamado de Homo 18, que era uma mandíbula parcial sem dentes, sabe? Por uma paleontologista de vertebrado francesa. Enfim, no entanto, a sua classificação como uma nova espécie foi inicialmente descartada. Só em 85, os paleoantropólogos descobriram um famoso espécime chamado KNMWT 1700, conhecido como Black Skull, a oeste do lago Turkana, no Quênia. Então, a mistura de traços derivados e primitivos, aos olhos de muitos cientistas, já foi o suficiente para validarem o reconhecimento desta espécime como uma nova espécie, tá? Ou uma nova espécie de robusto, que é o Australopithecine, tá? Então essa espécie é datada de 2,5 milhões de anos e é o mais antigo conhecido robusto que existe até hoje. Algumas das características do robustus incluem, sei lá, grandes dentes, uma grande e poderosa mandíbula, a presença de uma crista sagital bem desenvolvida em cima do crânio, que é um indicativo de músculos grandes, né, e fortes para mastigação. No top 7 nós temos quem? O Paranthropus boisei, tá? Pleistoceno também, 2,3 milhões de anos atrás. Boisei foi inicialmente descoberto em 55, mas não foi descrito como uma nova espécie até a descoberta da paleoantropóloga Leakey em 1959, do que ela chamou de Zinge, que era um crânio, né? Que daí os cientistas já sabiam que tinham realmente encontrado uma nova espécie. Zinge, então, acabou se tornando um espécime típico para Boisei, né? Que foi datado em 1,5 milhões de anos. Em 1975, o espécime de Boisei KNMR 406 foi encontrado na mesma camada estratigráfica da espécie de Homo erectus, tá? E foi o primeiro exemplo de coexistência de espécies.
Achados subsequentes mostram que essa espécie foi uma das mais predominantes da África Oriental, pelo menos durante o período de tempo em que membros do nosso próprio gênero Homo também estavam presentes. Portanto, apoia-se a ideia de uma árvore genealógica com muitos ramos em nossa história evolutiva. Há crânios preservados, bem como uma mandíbula chamada peninge, né? Mandíbula que foi descoberta pelo famoso finder fóssil também queniano Kimeu. No top 6, nós temos Paranthropus robustus, também do Pleistoceno, 1,8 milhões de anos atrás. Os fósseis de Paranthropus robustus foram descobertos por um estudante chamado Gert Temblance, né? Os primeiros espécimes foram encontrados foram uma mandíbula parcial e um dente molar que o Dr. Robert Broom observou não se parecer com qualquer um dos australopithecus que ele já tinha visto na vida. O local de onde o primeiro fóssil veio é descrito como Kundry e faz parte do berço da humanidade também, tá? Que fica tudo isso lá em Joanesburgo, na África do Sul. Enfim, o Dr. Broom coletou muito mais ossos e nomeou a espécie agora como Paranthropus robustus e publicou isso na Nature em 1938. Essa espécie foi caracterizada pelos grandes molares com esmalte espesso, ossos de bochechas grandes que permitiram a inserção de músculos de mastigação fortes para a mandíbula, né? Por essa causa ele deu o nome dessa característica ampla, o nome do fóssil de cara em forma de prato, bem como uma crista sagital proeminente no crânio para a fixação desse mesmo músculo adicional, né? E ancorar os músculos da mastigação da mandíbula. Bom, baseado nessas adaptações, presume-se que robustos tinham uma dieta que consistia em alimentos agora um pouco mais fibrosos e resistentes. No top 5, nós temos o Homo habilis, né? Também no Pleistoceno, 2,4 milhões de anos atrás. Habilis é um dos primeiros membros do gênero Homo. A esta espécie foi dado o nome inicialmente Handman, foi em 64, porque foi pensado que essa espécie representava os primeiros criadores daquelas ferramentas de pedra, né? O nome foi dado pelo cientista sul-africano Philip Tobias e pelo cientista britânico John Napier, em 64. O primeiro espécime atribuído a esta espécie foi descoberto em 1960 em Olduvai, na Tanzânia. O espécime tipo OH7 foi encontrado por Leakey e depois foi apelidado de a criança de Johnny. O Homo habilis está associado à indústria lídica ordoviciana, né? Que é a mais antiga ferramenta de pedra generalizada da indústria arqueológica, digamos, na pré-história. Estima-se que as ferramentas ordovicianas tenham sido utilizadas entre 2,6 milhões de anos atrás, por hominídeos antigos. A classificação dessa espécie como Homo tem sido um tema também de debate entre os investigadores, com alguns argumentando que deve ser colocado no gênero Australopithecus e não no gênero Homo, né? Baseando-se em características morfológicas, como um pequeno crânio e provavelmente o tamanho do cérebro, ou seja, mais um macaco, ele era mais um macaco primitivo com braços longos e uma estrutura pequena do que um Homo, tá? No top 4, nós temos o Homo erectus, Pleistoceno também, 1,9 milhões de anos atrás. Fósseis de erectus são as mais antigas evidências conhecidas de hominídeos com proporções de corpo chamada human-like, né? Com pernas relativamente longas e braços curtos, em comparação com o tamanho do tronco. Estas são consideradas características que indicam bipedalismo terrestre exclusivo e uma possível sinalização para a perda da arborealidade, né? Fósseis de Homo erectus foram encontrados na África, bem como na Ásia, demonstrando uma ampla distribuição dessa espécie. A primeira descoberta, chamada de Trinil II, se deu na Indonésia, por um cirurgião holandês chamado Eugênio de Bois, em 1891. Algumas das primeiras descobertas foram na Ásia, sabe? Em Java, a partir da década de 90. E na China também, com o homem de Pequim, eu acho que você já deve ter ouvido falar também dele. As descobertas asiáticas foram feitas, inclusive, antes de terem sido encontrados hominídeos fósseis africanos, que levam agora ao pensamento de que a origem dos seres humanos modernos teve lugar na Ásia ou na Europa. Essa espécie geralmente é considerada a primeira que migrou para fora da África. Homo erectus é considerado um grande conglomerado de espécies variáveis. Alguns pesquisadores distinguem fósseis africanos
como Homo ergaster e asiáticos Homo erectus sensu stricto desses taxons, tá? Enquanto outros agrupam como Homo erectus lato sensu. No top 3, nós temos no Pleistoceno, 335.000 a 236.000 anos atrás, o Homo naledi, né? Que é a espécie de hominídeo mais recentemente descoberta e foi anunciado em setembro de 2015 por uma equipe de pesquisadores também chefiados pelo professor Lee Berger. Essa espécie foi descoberta na África do Sul, no que agora é conhecido como o sistema Rising Star Cave. Lá existem duas câmaras conhecidas, a câmara de Lesedi e a câmara de Dinaledi, tá? A morfologia da mão e do pé dessa espécie foi descrita como excepcionalmente adaptada tanto para a escalada em árvores, né, quanto para a caminhada, tá? Então, com essas formas dominantes de movimento, os indivíduos foram provavelmente capazes de usar ferramentas, e as câmaras em que o Homo naledi foram encontradas são únicas em que não existem restos mortais de outras espécies, exceto ossos de pássaros, né? O que leva os pesquisadores a pensarem ou argumentarem a ideia de que essa espécie deliberadamente descartava seus mortos nessas cavernas, né? A jovidade dessa espécie coloca eles numa paisagem contemporânea à nossa própria espécie Homo sapiens. No top 2, nós temos o Homo floresiensis, Pleistoceno, 100.000 anos atrás. Bom, o floresiensis foi descoberto em 2003 em Liang Bua, na ilha de Flores, na Indonésia. Essa foi a descoberta principal da equipe de pesquisadores indonésio-australiana, né? O indonésio-australiano, e foi declarada como uma nova espécie devido à sua morfologia única. Esses indivíduos eram pequenos em estatura, um pouco mais de meio metro de altura, tá? E também tinham uma pequena capacidade craniana, portanto, menor tamanho de cérebro. O tipo de espécie LB1 é um esqueleto parcial de uma fêmea. Embora tenha sido debatido se os hominídeos floresienses foram uma espécie distinta de Homo, ou até mesmo uma população anã de Homo erectus, essa espécie é de fato distinta com base na genética e nas diferenças anatômicas encontradas. E agora, finalmente, no top 1, nós temos os nossos irmãozinhos mais próximos, que são os nossos hobbits queridos de coração, os Homo neanderthalenses, né? Pleistoceno, 400.000 anos atrás. Em 1864, o neanderthalense tornou-se o primeiro a ser nomeado como pertencente à linhagem hominídea fóssil, né? Hominídea. O nome foi sugerido pelo geólogo William King após as descobertas fósseis iniciais. Eles foram fundadores da caverna de Feldhofer, no Vale de Neandertal, na Alemanha. O primeiro fóssil atribuído a essa espécie foi Neandertal 1, em 1856. Embora os cientistas só perceberem posteriormente que as descobertas fósseis anteriores em 29 e na Bélgica, né, ou em Gibraltar, também eram de Neandertais, né? Os Neandertais têm uma morfologia esquelética robusta, seus corpos eram mais curtos, mais entroncados do que visto em seres humanos modernos. Eles tinham cérebros grandes, talvez até um pouco maiores do que os nossos. Os Neandertais também tinham outras características, como o cume proeminente da testa e um grande nariz. Os Neandertais tinham uma cultura próspera, com ferramentas de pedra avançadas, usavam muito bem o fogo, usavam abrigos, os sepultamentos eram ritualizados e usavam roupas, inclusive, cuidando dos doentes e dos feridos. Bom, esse foi o nosso relato do material recebido pela equipe do professor Lee Berger, ao qual eu agradeço novamente e espero que tenham gostado muito. Curtam o vídeo se você gostou. Se não gostou, descurta, tá? Mas se gostou, se inscreve lá no canal Biólogos Teóricos. Clica no sininho para receber novos vídeos em tempo real. Ah, e por fim, acompanhe os demais canais do Selo da Resistência Científica. Estão todos eles aqui na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, macacada.